Olá, olá! Vamos para mais um 32 por 32 neste canal maravilhoso. Você já sabe o nome, Anthony Curti, bababá. Então é isso. O que é o 32 por 32? Você chegou agora. É difícil falar 32 por 32. 32 por 32. Bom, são as nossas prévias de temporada. Todos os 32 times da NFL terão pelo menos um vídeo no mês de agosto. A gente já está mais ou menos na metade, né? Tanto do mês como dos vídeos. E hoje é a vez do Buffalo Bills, um time que bateu na porta novamente do Super Bowl e mais uma vez a gente não viu o Josh Allen chegar pelo menos aí à grande final da NFL. Antes de mais nada, se inscreva no canal, like no vídeo, vamos juntos para mais um conteúdo aqui. E lembrando que os 32 por 32, alguns são abertos, como é este aqui, mas a maior parte para os nossos membros, tá? Então junte-se a nós, custa R$8 por mês. Bem baratinho para você ter o dobro, o triplo de conteúdo a cada semana. Vinheta na tela, André. Vamos falar dos Bills. Bom, vamos falar do Buffalo Bills então, um time que bateu na porta do Super Bowl e talvez tenha uma janela mais interessante neste ano. Por quê? Primeiro de tudo porque o Buffalo Bills é o maior favorito para um título de divisão. Vamos pensar as 8 divisões da NFL? Começar pela Conferência Americana. Kansas City ainda é o favorito, mas a divisão está mais forte, talvez a divisão mais forte da era Patrick Mahomes, a AFC Oeste deste ano. O Houston Texans é o favorito nominal na AFC Sul, mas eu vejo uma chance para os Jaguars. Na AFC Norte, os Ravens seguem como favoritos nominais, mas os Bengals, talvez a defesa melhore um pouquinho e quem sabe o ataque continua jogando em alto nível. Tem os Steelers também que não dá para descartar, né? Os Browns a gente já descarta para o título de divisão. Então, na AFC com certeza. Na NFC a gente tem os Eagles, mas com os Commanders seguindo de perto. Na NFC Sul a gente tem os Buccaneers, mas os Falcons eu acho que tem chance. Inclusive eles venceram os Bucs 2 vezes do ano passado. Na NFC Norte, aí pega pra capar, né? Não dá pra saber o que vai acontecer, embora Detroit seja o meu palpite. Na NFC Oeste, os Rams são o meu palpite para repetir o título de divisão, mas eu consigo ver uma chance dos outros times, especialmente São Francisco, ter um dos calendários mais fáceis da NFL. Ou seja, a AFC Leste é disparado a divisão mais fácil para um favorito vencer. Eu consigo ver uma alternativa, acho muito difícil. Com todo mundo saudável, especialmente o quarterback, e mesmo com o Trubisky, eu não descartaria os Bills ganharem a divisão. Nossa, eu não esperava. Não tá no meu roteiro isso, falar isso, mas mesmo com o Trubisky eu não descartaria. Claro que os outros times teriam uma alternativa, uma chance, porque Mitchell Trubisky às vezes joga contra o próprio time, mas é um pouco por aí. E falando em apenas um pode vencer, tal, momento Highlander aqui neste vídeo, entreguei a idade, o Buffalo Bills ele sofre de um mal que apenas um pode ir para o Super Bowl por conferência. E não, isso não significa que o Josh Allen tem que ir para a Conferência Nacional. Não é assim que a banda toca. Mas pode ser que agora a coisa ande. E o mesmo vale para os Ravens. Eu vou falar sobre isso na prévia dos Ravens, que vai ser só para os membros. Por quê? Até os 49ers vencerem os Cowboys em 94, era dito nos anos 90 que o Steve Young não conseguia vencer o jogo derradeiro. Foi assim na final da NFC quando ele entra no lugar de Joe Montana em 90. Foi assim 2 vezes contra os Cowboys, até que venceu. Até que o Peyton Manning vencesse o New England Patriots em 2006, uma virada épica, inclusive, jogando em casa, muito era dito que o Brady era o pai do Peyton e que isso nunca ia acontecer, até que aconteceu. Então, não é porque uma coisa ainda não aconteceu que significa que ela nunca vai acontecer. Se fosse assim, não haveria nenhuma revolução na história do mundo, né? E tem revoluções importantíssimas. A Revolução Francesa, por exemplo, eu acho muito difícil que alguém tenha olhado para a Bastilha. Ah, nunca na França um regime foi pro chão, como pode ser que vá. Até que aconteça, realmente não parece que vai acontecer. O que a gente precisa analisar é o time. E olhando para o Buffalo Bills, eles fizeram uma coisa muito interessante, que eu estou dando um nome bem tosco, de Operação Rock Balboa. Qual é a Operação Rock Balboa? É replicar o que o Philadelphia Eagles fez no Super Bowl contra os Chiefs. Eles não vão conseguir porque não é o mesmo elenco. Óbvio. Isso é evidente. Não é o mesmo corpo de wide receivers, não é o mesmo jogo terrestre, embora o James Cook de contrato renovado seja um bom running back, mas não está na mesma prateleira, não está na mesma órbita do Saquon Barkley. Mas o que eles querem repetir é o que a defesa dos Eagles fez com o Mahomes, a linha defensiva sobretudo. E não, eles não contrataram o Josh Sweat, esse aí foi para os Cardinals. Eles trouxeram o Joey Bosa. E o Brandon Beane, general manager dos Bills, o que ele está fazendo aqui é mais ou menos o que ele já tentou fazer. E até deu certo no primeiro momento. Na chegada do Von Miller em Buffalo, tem uma pressão do Von Miller que gera uma interceptação em temporada regular e uma vitória do Buffalo Bills. A questão é que nos playoffs isso não aconteceu. E a questão também é que o Von Miller machuca em Buffalo. Eu acho que ele não é o mesmo jogador, claro, daquele momento, dessa pressão contra o Mahomes. O Joey Bosa chega
de maneira muito sucinta para ser esse jogador em janeiro. E eu acho que ele tem gasolina no tanque para isso. Não vai ser um jogador de 10 sacks, de 50 pressões na temporada regular, mas numa situação óbvia de passe, num final de jogo, ele pode aparecer. É para isso que ele está em Buffalo. Os Bills, além disso, eles fizeram 5 escolhas seguidas defensivas no draft. A destaque, claro, vai para o Maxwell Hairston de Kentucky, que é um jogador que pode contribuir com turnovers. Aliás, falando nessa secundária, eu lembro que quando eu fiz a análise para o draft tal dos Bills, eu falei que os Bills estavam de olho em cornerback. Aí teve alguns torcedores de Buffalo que falou, pô, mas o Christian Benford, subestimado, papapá. É que não joga só um cornerback, você precisa ter profundidade. E eu gosto do Benford, é um bom jogador, ele de fato é subestimado. Só que você precisa de um complemento ali. E aí você tem o Hairston e você tem o Tre'Davious White voltando. O White não é o mesmo jogador da época de Buffalo, é óbvio. Mas você tem uma profundidade interessante. Vale lembrar que o Josh Allen teve seu ano de MVP, mas essa defesa dos Bills sofreu em vários momentos da temporada, tomou ponto para dedéu. Inclusive Kansas City, que não fez 30 pontos na temporada regular, fez 30 pontos contra os Bills nos playoffs. Então é interessante esse tipo de reforço. Não que a defesa seja ruim, longe disso. Você tem elementos como Greg Rousseau, como Matt Milano, saudável e tudo mais. A linha ofensiva do Buffalo Bills é simplesmente formidável e eu estou numa missão neste ano de falar mais sobre essa linha ofensiva, porque não só para o jogo terrestre, mas protegendo o Josh Allen. O Josh Allen tem crédito nisso, mas é uma linha muito pouco falada. Até porque ela não tem o Trent Williams da vida, vamos dizer assim, né? Não tem um jogador que se destaca, que minha nossa, que offensive tackle sensacional. Quem que fala desse jeito? A Chiquinha. A Chiquinha fala assim. Enfim. E aí você tem, claro, aquela questão que é muito falada do corpo de wide receivers de Buffalo não ser tão bom. Mas, literalmente o Josh Allen foi MVP no ano passado. Embora não tivesse sido meu voto, eu respeito. Ele teve uma temporada de MVP em 2024 com o mesmo corpo de wide receivers que vai ter neste ano. E se tivesse talvez um problema, seria essa questão do James Cook, que renovou o contrato por um valor muito justo para as duas partes, aqui 12 milhões de média, que foi inclusive que o Saquon Barkley ganhou na free agency, né? Esses 12 milhões. Então, gente, vou deixar uma coisa muito clara. Eu consigo ver o Buffalo Bills chegando longe neste ano, né? E a pergunta, o título desse vídeo é se finalmente chegou o ano do Buffalo Bills e do Josh Allen. Eu acho que provavelmente. Até porque a folga deve ser um fator, e eu sei que os Chiefs venceram há 2 anos os Bills fora de casa nos playoffs, mas você ainda tem um corpo de tight ends com profundidade, você ainda tem um bom jogo terrestre, uma das melhores linhas ofensivas da NFL, certamente um quarterback de elite, um dos 4 melhores quarterbacks da NFL. Mas faltou falar um ponto. E não, esse ponto não é o Joe Brady, que também é um dos melhores coordenadores ofensivos da NFL. É o Sean McDermott. E aí eu tenho 12 pés atrás com o Sean McDermott. A comparação que eu fiz algumas vezes é com o Muricy Ramalho em Libertadores, lembra? Que chegou um ponto que meio que cansou para todo mundo e que o limite de competência em mata-mata não era o mesmo que foi no tricampeonato de São Paulo no Brasileirão. Que saudade, inclusive, dessa época. Meu Jesus amado. E aí, meio que foi fim de ciclo. Meu medo é esse. Será que com o McDermott pode ser que não seja um fim de ciclo? Porque houve algumas implosões defensivas dos Bills em playoffs, os 13 segundos, tomar 30 pontos para Kansas City, sendo que não tomaram o ano inteiro, o Travis Kelce em 2023 contra os Bills. Enfim, que eu coloco um pouco na conta do McDermott nesse aspecto, porque ele é um técnico de mentalidade defensiva. Então, eu honestamente acredito que este ano pode ser o fim da linha para o McDermott se os Bills não derem esse salto. E não, o salto não é chegar ao Super Bowl, mas não pode perder feio para Kansas City. Não pode ter uma partida defensivamente ruim dos Bills. Não pode tomar decisões equivocadas, tipo fake punts, esse tipo de coisa. Não pode acontecer. O McDermott ele não vai, como eu posso dizer, não é o Josh Allen que vai pagar essa conta, não é o Kincaid que vai pagar essa conta, não é o Matt Milano que vai pagar essa conta. Se alguém pagar a conta nessa próxima temporada, é o Sean McDermott. Mas fato é, os Bills têm um grande elenco, eu prefiro o time dos Ravens, o meu palpite é que Baltimore chegue ao Super Bowl, mas eu consigo ver totais condições para o Buffalo Bills chegar lá, tá bom? Gente, um beijo carinhoso, fizemos todo o que podíamos e até a próxima. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. E se você quer mais conteúdo, você quer mais 32x32, o seu time, caso eu não tenha feito ainda aberto esse vídeo, olha os comentários que tem vários vídeos aí de vários times. Assina o Like Plus e venham conosco. Até a próxima. Tchau.